Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, teremos o nosso irmão José Romildo com o tema Psicoterapia à luz do Evangelho de Jesus. Seja bem-vindo, José. Boa noite. Possa o nosso Senhor Jesus Cristo continuar nos amparando, como sempre tem feito, desde que nos recebeu das mãos do Criador. Que possamos nós outros, de nossa parte, nos colocarmos nas condições que se fazem necessárias para receber esse amparo que jamais cessa. Porque Jesus diz que Deus faz chover sobre justos e injustos, ou seja, sobre aqueles que só se colocam no caminho do bem, nas condições necessárias para receber o amparo, e aqueles que são refratários, que estão ligados mais às condições materiais da vida, das sensações, da horizontalidade da existência, e aí acabam não recebendo todo o amparo que Deus disponibiliza no universo todo. Não capta tudo isso. Como já anunciado, hoje escolhemos o tema Psicoterapia à luz do Evangelho de Jesus para as nossas reflexões. Faz parte, a maioria das reflexões faz parte do livro Psicoterapia à luz do Evangelho de Jesus, do Alípio Sequeira Filho, e está disponível na internet, aqui na casa também tem à disposição para aquisição. Então, vamos refletir em torno de uma parte, né? Mas no livro há muito mais coisas que a gente pode aprofundar em torno do nosso autoconhecimento e da nossa melhoria, né? Fazer a autoterapia. Inicialmente, para a gente adentrar o tema, é necessário perguntarmos o que representa o Evangelho de Jesus para as nossas vidas. Então, o que seria o Evangelho de Jesus? Esse legado, palavras de vida eterna, que foi legado para nós, né? Que representa para cada um de nós. Manual, boas condutas, o que mais? Transformação pelo amor, o que mais? Roteiro. Tudo bem, passa por aí também. O Evangelho de Jesus é o maior código moral, social e de comportamento humano que já foi produzido até hoje. Ele, levado à prática, transforma a vida de cada um que o coloca em prática. E quando a sociedade, né, uma comunidade, um grupo, faz uso dele e procura vivenciá-lo na prática, né, transforma a vida também de uma sociedade. E é através do Evangelho de Jesus que iremos fazer a transformação da humanidade terrestre, conduzindo ao caminho da felicidade, da pura e eterna felicidade. Porque o Evangelho de Jesus traz a semente, traz tudo o que é das verdades divinas, das verdades de Deus. Até porque ele disse, tudo que eu ouvi de meu pai, eu vos tenho dito. Então, tudo que ele traz é as coisas que ele recebeu de Deus. Então, por isso que é o maior código moral, social e de comportamento. A aplicação moral, a aplicação social para uma vida em sociedade, onde os mais fortes devem amparar os mais fracos, onde devemos utilizar, aprofundando nas leis, né, de Deus, quando a gente adquire esse conhecimento das leis divinas, a lei de solidariedade, a lei de igualdade, todo mundo é igual perante Deus, né? Independe do corpo que está vestindo, a indumentária carnal na qual nos encontramos, mas o espírito é igual perante Deus, todos são iguais. Fomos criados simples e ignorantes por Deus, né?
e que ele nos deu uma missão a todos nós. E essa missão de conhecer a verdade, né? E conhecendo a verdade, nos aproximarmos de Deus, onde encontrar a pura e eterna felicidade. Jesus é o modelo e guia da humanidade. Então, o Evangelho que trouxe está lá, questão 625 do Livro dos Espíritos, dizendo, quando Kardec pergunta quem Deus ofereceu ao mundo para servir de guia e modelo. Nessa pergunta, aí a resposta mais sintética, Jesus. Então, é importante a gente ir refletindo sobre a importância de tudo isso, que agora nós vamos ver aqui no Advento do Espírito de Verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 7. Veja que nós sabemos que o Espírito de Verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? É uma comunicação dele mesmo. Olha o que ele diz: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Não, que essa parte ele já tinha falado quando esteve entre nós, né? Vim para curar almas, não para curar corpos. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, sou brando e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas aqui ele está aprofundando ainda mais. Ele está, né, uma releitura e algo mais aprofundado do que ele já tinha falado. Deus dirige o supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. E no futuro, humilde e submisso ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Então, hoje nós vivemos muito diante da mentira, do erro, da incredulidade, e ele faz um convite às nossas reflexões. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho, bem-amado, para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Então, essa entrega que a gente somos convidados a saber toda essa informação que a doutrina espírita nos traz, que o Evangelho de Jesus nos traz, né, e que aprofunda com a doutrina espírita, compreender e estudar cada frase disso e internalizar. Que significado tem toda essa mensagem, cada parte dessa mensagem para mim? Como que eu sinto? Como que eu percebo? Como que eu posso fazer para vivenciar tudo isso? Em que circunstâncias vou vivenciar isso? Só lá no centro espírita, a hora que eu for fazer a palestra, vou ser dócil, né? Ou a todos os instantes da minha vida. Eu sinto a presença de Jesus, quando eu chamo por ele, e ele se apresenta na minha consciência, na minha intimidade, o Cristo está, Cristo interno, eis-me aqui, vim até vós, porque me chamaste. Sinto a presença dele. Então, e ele começa, vamos voltar aqui, olha só a frase que ele começa. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Agora, sentimos que Jesus é o grande médico das nossas almas e que o remédio dele, ele tem um remédio para nos curar. Então, qual o remédio que ele tem para nos curar? Todo o seu evangelho, né? Por isso que o tema é psicoterapia, luz do evangelho de Jesus. Essa terapia de cura, né,
ver que é a cura espiritual do nosso ser psicológico, pensante, que sente. Essa terapia está toda no Evangelho de Jesus. E não é uma terapia para os corpos. Até porque não existe, a Organização Mundial de Saúde diz que não existe doenças, né? Diz que existe doentes, porque quem adoece primeiro é o espírito, né? Que adoece o seu perispírito e aí o corpo somatiza, né? Diminui a imunidade e algumas enfermidades se instalam porque nós somos um amontoado de fungo, de bactérias, vírus, né? O corpo é tudo isso, né? Bilhões e bilhões de fungos, bactérias. Então, tomando isso que Jesus é o médico das almas, aí precisamos ir para, então, a psicoterapia. O Evangelho de Jesus traz sempre uma linguagem simbólica do Evangelho. O que, às vezes, se a pessoa leva ao pé da letra, já foi dito que a letra mata e o espírito vivifica, é necessário ver o espírito da letra e não levar ao pé da letra, porque muita gente leva ao pé da letra as coisas que estão lá no Evangelho. Então, por isso, para se libertar disso, é necessário fazer uma exegese das falas de Jesus, porque ele diz palavras de vida eterna. Para aquela sociedade, então, que ele estava naquele momento, serviu para entender aquilo, serviu para 1.000 anos depois, para 2.000 anos depois, que é hoje, e servirá as palavras dele para os próximos milênios também. A cada tempo, de uma forma. É como os Espíritos dizem que assim, o Evangelho é como uma cebola. Cada época você vai tirando uma das cascas da cebola ali, né? Das fatias, e vai adentrando ao cerne do Evangelho, vai aprofundando o conhecimento. Para compreender o Evangelho na sua magnitude, é necessário buscar a essência que está oculta pelo símbolo. Ele utilizou muitos símbolos. Lembremos lá é mais fácil um rico, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Esse é um símbolo, porque a agulha a gente sabe o que é, não é agulha de passar fio. A agulha ou é aquele paredão que tem um do lado do outro, assim, e no meio um caminho que passa por ali, e passava os camelos, carregado com as bagagens, e o camelo, né, tinha que passar por ali, então era mais fácil passar o camelo pelo buraco da agulha, pelo vão da agulha, entre dois paredões nas montanhas, mas também servia o camelo também tinha significado, porque era uma época que eram poucas palavras para vários significados. O camelo também tinha o significado de um fio comprido, né? Então, enfim, adentremos aqui, vamos ter que passar um pouco rápido, porque, na verdade, isso é um material de um seminário de 3 horas de duração, a gente cortou ele para ver. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? O Kardec, como professor, pedagogo, pesquisador, ele não pergunta qualquer meio. Ele pergunta qual meio prático. Não pergunta como fazer, ele fala qual meio prático, né? E aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade falou disso. Conhece-te a ti mesmo. Aí ele falou, então, e aí ele fala assim: sim, sabemos o que compreende toda essa máxima, mas eu pedi um meio prático para fazer como eu fazia, né? Ao final do dia, passava em revista todo o meu proceder. Então, aí está dizendo que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Se eu não sei quem eu sou, né? Quem nós somos? Quem sou eu? Perguntar: quem é você? Aí você: André. Isso é o que está na nossa identidade, que está na nossa persona. Nessa encarnação. Nessa encarnação. Mas quem eu sou como espírito imortal? Na verdade, essa é a resposta. Eu sou espírito imortal, filho de Deus, diz da vida. Então, quem não tem esse conhecimento, fala: quem eu sou?
sou advogado tal, médico tal, eu sou o chefe da partição tal. Sim, se eu perguntei, se sair perguntando quem é você, fulano de tal, filho de fulano de tal. Você sabe o que você está falando? É. Então, essa necessidade de nós buscarmos saber quem sou eu. A gente sabe quem somos? Ah, espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Sabe, mas tudo isso que sou, espírito imortal, o que sou como espírito imortal? Daí a necessidade da gente verificar que, conscientemente, nós somos isso aqui, ó. Esse aqui é a imagem do iceberg, né? Então, do iceberg é tudo isso aqui, a gente só consegue saber de nós mesmos isso aqui. Aí tem um ponto cego que a gente não vê. Algumas pessoas enxergam alguns problemas nossos, algumas falhas que a gente não dá conta de ver, mas que os outros vêem do nosso comportamento, das nossas imperfeições. Isso aqui está tudo no subconsciente, né? E a gente só vai conseguir melhorar se a gente aclarar isso aqui, ó, subconsciente. Se tiver dar conta disso. Então, no Evangelho de Jesus, é a maior fonte de autoconhecimento que existe para a humanidade, desde que busquemos percebê-lo em espírito e verdade, como ele nos recomendou. No Evangelho está todo o roteiro de procedimento, código de autoconhecimento, de como fazer, de como se comportar, de como se conduzir como espírito imortal, desde que a gente se aceite como espírito imortal e sinta isso, que somos espíritos imortais, e vivencie, porque às vezes falar assim, sou espírito imortal, todos nós sabemos. Agora, quanto sentimos? Quanto eu sinto que sou espírito imortal? Quanto eu vivencio como espírito imortal? Não, quando eu estou fazendo meus negócios, quando eu estou no trânsito, quando eu estou nas preocupações aí com as coisas do mundo, esquecendo que sou um espírito. Todos somos, se eu sou, todo mundo é. Todos somos espíritos imortais, né? E parece que a gente esquece disso, que Deus está no comando do universo, Jesus está comandando em nome de Deus essa nau chamada Terra, e estamos viajando aí a milhares de quilômetros por hora, né? Estamos numa viagem nessa nave a milhares de quilômetros por hora. O planeta está viajando a milhares de quilômetros por hora. Aí, como esse espírito imortal, né? Como é a nossa conduta, como que eu me sinto diante dos desafios da vida como espírito imortal? Às vezes, até diante do desafio da vida, a gente faz uma introspecção, fica mais calmo, né? Como foi no período da pandemia, e a gente sempre procura se refletir como espírito imortal. Mas quando está uma beleza, que a gente está com o banco cheio, com a conta cheia, tudo bem na vida, a gente esquece que é espírito imortal, só quer gozar a vida, muitas vezes, né? Então, essa é a recomendação do autoconhecimento, em espírito e verdade, não só na letra. Em Mateus 11, versículos 28 a 30, Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Falamos isso, mas vamos estudar ele. Tomai sobre vós. Vê assim que Jesus não convida a todos. Jesus convida a todos? Não, né? Só os que estão aflitos, sobrecarregados. Porque aquele que está com a conta cheia, está curtindo a vida aí, esquece que é espírito, esquece que o corpo é mortal, esquece tudo, né? Só na hora da dor que... Então, ele convida os que estão aflitos, sobrecarregados, aqueles que estão carregando a sobrecarga, um peso que não tem necessidade, o peso da culpa, o peso da mágoa, do ressentimento e todos mais. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrais descanso para a vossa alma. Então, Jesus, qual que é? Primeiro, Jesus falou: vinde a mim. E quem é Jesus? Já vimos? Guia e modelo da humanidade, caminho pelo qual nós encontraremos por eterna felicidade. Agora ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Qual que é o jugo de Jesus? É o jugo do amor, né? Porque jugo é o que dá direção, é a direção do amor. Aprender comigo, que sou manso e humilde de coração. O que ele convida aqui? A aprender comigo, a nos tornarmos aprendizes, né? Dele. Porque às vezes a gente quer ser mestre, quer se revolta, eu não posso errar.
no momento que a gente erra, a gente fica se batendo, minha culpa, máxima culpa, não devia ter errado, não devia ter feito aqui, e assim, devia ter feito diferente, né? A gente fica lá preso ao passado e entrando em depressão porque errou. Se nós somos aprendizes, quem que não erra? O mestre, né? Porque o mestre já sabe tudo. Né? Mas se nós somos aprendizes, nós ainda somos passíveis de errar. E o que é o erro? O que é o erro? Né? Pecado, a palavra pecado lá no aramaico tem esse significado, errar o alvo. Eu tenho um objetivo e não consegui chegar a esse objetivo. Então, o erro é justamente isso. É uma experiência aprendizado, né? A gente tem uma experiência êxito e experiência aprendizado. Ou quando, é igual o Thomas Edison, quando viram lá com ele, né? Já foi falado. Aqui, já conhecemos isso, que ele tentou centenas de vezes, mais de 600 vezes. E aí os funcionários deles que o ajudavam falaram assim, desista, Thomas, já erramos mais de 600 vezes. Ele falou, não, nós já aprendemos mais de 600 vezes como não fazer. Então, agora a gente está mais próximo do que fazer. Então, já aprendeu mais de 600 vezes. Então, quando nós erramos, a gente está aprendendo. Aquele que se coloca como aprendiz. Aquele que se coloca como mestre, acha que devia aceitar, ele não aprende com a experiência. Então, não se torna aprendizado. Ele vai e comete o erro novamente. Porque ele projeta para fora. É igual o homem que estava... Tinha um homem, tinha um caminho. E tinha um buraco no caminho. Ele foi pelo caminho, caiu no buraco. Aí ficou amaldiçoando o buraco, teve que voltar para casa, essas coisas tudo. Aí outro dia ele saiu pelo mesmo caminho, pelo mesmo destino, tinha um buraco, caiu no buraco. Ele continuou amaldiçoando o buraco, teve que voltar para casa. Né? E não aprendeu. É o dia que cansou de cair no buraco do caminho e aí aprendeu a desviar do buraco, seguiu outro caminho. Então, é preciso o aprendizado. Aprender comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa alma. Qual que é esse descanso para a vossa alma? Então, vê que Jesus fala... Não é o descanso do repouso, né? Não é descanso do repouso. De ficar, depois minha alma vai arrumar uma rede do plano espiritual, fica lá ó, só na contemplação. Vai descansar de tudo, do que ele chamou. Qual foi o primeiro chamado? Quer ver? Os que estão aflitos, sobrecarregados. Nós vamos nos libertar disso. Vai descansar desse sobrecarga, desse sobrepeso que a gente carrega. Né? E vamos viver na leveza e na suavidade. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a gente vai carregar só porque temos necessidade de carregamento. Vê que tem um fardo para carregar. O jugo do amor tem um fardo para carregar. Qual que é o fardo? É lá da questão 115, né? De O Livro dos Espíritos. O fardo, nós fomos criados simples e ignorantes, e Deus deu a cada um de nós uma missão de conhecer a verdade. Esse conhecimento, ele não é assim, estudei lá, vi as leis divinas. Conhecer a verdade e saber quais são as leis divinas, citá-las, isso é fácil. Agora, sentir essa verdade. Eu sinto que Jesus, para mim, é o guia e modelo. Depois da gente sentir, falar, eu faço esforços de vivenciar isso. Porque é necessário que a gente faça esforço para vivenciar. Porque Kardec coloca muita propriedade. Quais são os... Ele fala assim, reconhece os verdadeiros espíritos. Olha só, Kardec é um pedagogo. Espírito superior, ele não coloca uma vírgula numa questão se não tiver um sentido, um propósito. Não coloca uma palavra se não tiver um sentido. Agora, espírito pseudo-sábio, ele enche folhas e folhas, escrevendo um monte de coisa sem sentido. Mas espírito superior, ele tem a capacidade de ser conciso e objetivo. Então, quando Kardec é um espírito superior encarnado, que veio para fazer a codificação, quando ele faz as perguntas dele, tudo tem sentido a pergunta. Né? Hoje nós temos até um axioma que fala assim, não são as respostas que movimentam, são as perguntas. Né? Que a pergunta você vai atrás da resposta.
Se não há pergunta, não precisa de resposta. Então, quando Kardec fala assim, reconhece os verdadeiros espíritos, o que ele está dizendo? Uma coisa é ele dizer, reconhece os verdadeiros espíritos. É uma coisa se ele tivesse dito, reconhece os espíritas. Reconhece os espíritos. Você está dizendo que reconhece os verdadeiros porque tem os falsos. Porque senão ele não tinha necessidade de citar os verdadeiros, falar, reconhece os espíritas, tem falso. No nosso meio tem muito falsos espíritos, que nós sabemos, às vezes, decorar as coisas, sabemos vir aqui na frente falar com propriedade. Sim, falar com o verdadeiro espírito é o mesmo que o verdadeiro cristão. Mas a gente sabe vir aqui falar do cristianismo, falar do espiritismo, citar um monte de coisa. Mas aí vem a outra parte do lado da questão 115, do conhecer a verdade. É saber tudo isso. É sentir tudo isso. E vivenciar. Saber, sentir e vivenciar. Fazer os esforços. Porque ele reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, porque conheceu a lei, o evangelho de Jesus, e passou a sentir, então está fazendo transformação lá dentro de si, e vivenciando, que é fazer os esforços. Ele não disse, reconhece o verdadeiro espírito pela sua perfeição moral. Quer dizer, então, o verdadeiro espírito não tem que ter perfeição moral. Tem que ter os esforços de autoaperfeiçoamento. Para a gente fazer esforço de autoaperfeiçoamento, nós precisamos nos autoconhecer. Questão 919, fazer o autoconhecimento, aquilo lá do iceberg. Não só aquilo que a gente acha que conhece, mas tudo aquilo que está escondido no nosso consciente também, que vem dessa existência, mas tudo, maioria de outras existências, que a gente traz. Quem que move naquele iceberg lá, a parte consciente? Nós tocamos a vida pela parte consciente ou pela parte subconsciente? Pela parte consciente? Não. Pela parte subconsciente. A gente acha que tem consciência, mas o que move a gente é as partes subconscientes. A parte consciente é a que a gente conhece, mas o iceberg ela é inteiro, né? Então, o subconsciente é mais nossa. Então, quando todas as nossas tendências, todas as nossas imperfeições, né, tá ali ainda escondido de nós mesmos, que às vezes a gente não dá conta, a gente não se percebe. Às vezes estamos tocando a vida, achando que estamos abafando, e na verdade, perante a própria consciência, não estamos. É muito importante a gente aprofundar cada vez mais o conhecimento de nós mesmos, para a gente poder fazer isso, conhecer a verdade. Conhecer a verdade é conhecer quem somos, espírito mortal, mas conhecer a intimidade de nós mesmos, para saber aonde a gente precisa mudar. E quem mais aponta, qual que é os nossos melhores consultores para nosso crescimento? São os nossos inimigos, são os nossos obsessores, né? Aqueles que eles mostram para nós, assim, onde as nossas imperfeições. Não é defeito, porque Deus cria alguma coisa com defeito? Não, né? Deus é perfeito. Então, Deus criou imperfeitos e não com defeito. Não somos defeituosos, porque nossa essência é perfeita. Então, ele criou a nossa essência. Está em volta, nós vamos lapidando, né? Aprimorando. Então, se eu chamar um consultor para mim na minha empresa, lá na farmácia, o consultor, ele vai te mostrar o quê? Está dando certo ou está dando errado? Errado. É isso. Então, os nossos inimigos, aqueles que se dizem nossos inimigos, nossos obsessores, são os consultores nossos. Eles mostram para nós o que nós precisamos corrigir, né? Dos nossos vícios todos. Aquelas coisas, pensamentos que às vezes vêm até nós, sentimentos, vontade de fazer certas coisas, a gente controla. Mas precisamos fazer a transformação. Continuando, que esses versículos demonstram 6 etapas. Dividido eles, assim, os versículos são as 6 etapas do autoencontro amoroso.
fundamental no processo de autoconhecimento e autotransformação. Autoencontro amoroso, porque é para a gente conhecer aquele subconsciente nosso amorosamente, acolher. Não é para a gente se condenar. Nossa, que horrível essas coisas que eu penso, que horrível esse sentimento. Nosso anjo de guarda nos condena? Ele sabe tudo de nós, das nossas coisas que é boas, que da nossa essência, que já vem para a gente consegue trazer a lume, exercitar, manifestar a nossa essência, mas também os vícios que nós temos. Conhece tudo. Ele nos condena? Não, né? Deus nos condena? Também não. Nós temos mania de, quando a gente vê um erro nosso, um equívoco nosso, a gente ficar se condenando, se julgando. Jesus, Deus, o nosso anjo de guarda, o nosso mentor, nem nos julgam. Lembra que Jesus lá diante da mulher carente, que o pessoal queria que apedrejasse, ele falou assim: onde estão os que te condenaram? Né? Se foram. Mas a pergunta é essencial, porque onde estão também, né? Ela procurar em si também os equívocos, os erros. Pá, eu também não te condeno, porque Jesus não julga. Até porque eu falei, não julgueis para não ser julgados. Né? Então, esses versículos têm 6 etapas. Vamos passar rapidinho essas etapas. A primeira etapa é reconhecer-se em sofrimento, aflito e sobrecarregado, a partir das próprias ações de desamor, rebeldia e orgulho diante da vida. Então, muitos momentos nós temos isso, manifestamos isso, né? Desamor, rebeldia e orgulho diante da vida. Toda vez que a gente não se trata com amor, com alto amor, você está na rebeldia, no orgulho. Ah, mas esse negócio de alto amor aí não é egoísmo? Egoísmo é aquele você aferir o meu amor próprio. Eu não vou lá pedir perdão porque eu tenho amor próprio. Isso é orgulho. Né? Mas o alto amor é querer o que é melhor para si. Não é querer só para si. Querer o melhor para nós é alto amor. O que é melhor para nós? Nos autoconhecer, né? Saber, sentir e vivenciar o Evangelho de Jesus. A melhor escolha, a maior prova de alto amor é quando nós decidimos realmente seguir Jesus. Mas não é seguir Jesus só aqui na Casa Espírita, eu vim aqui fazer palestra. Né? Quando eu decido seguir Jesus, a gente precisa tê-lo como guia e modelo. Guia do quê? Turístico? Não, né? Guia do meu proceder, do meu sentir, né? Do que eu sinto, do que eu penso, do que eu faço. Aí perguntar, se Jesus estivesse nessa situação, diante disso que está se passando comigo, como ele agiria? Eu estou buscando Jesus como guia e modelo das minhas ações, dos meus sentimentos e dos meus pensamentos. A segunda etapa, após esse reconhecimento que estamos lá em aflição, agindo com desamor, com sobrecarga, tem então a segunda etapa. Após esse reconhecimento, ir ao encontro do amor que Jesus representa, com o objetivo de conseguir alívio ao sofrimento e à sobrecarga, para que possa se tornar um aprendiz do mestre. Então, se não vamos a esse encontro, se a gente não tem a humildade e não nos colocando no papel de aprendiz, a gente não consegue fazer esse exercício de humildade, né, de encontrar que nós temos imperfeições, olhar para as nossas imperfeições, mas olhar como algo a ser trabalhado, não olhar no julgamento, na condenação. Porque às vezes tem uma técnica que a gente faz, você divide uma folha no meio, escreve aqui os seus valores, escreve do outro lado as suas imperfeições. Geralmente as pessoas enchem lá o lado da imperfeição, uma técnica que a gente usa na psicologia, e o lado dos valores ela acha pouco. Acha umas 5 virtudes dela e umas 20, 30 imperfeição. Então, mas mesmo assim, não é para se condenar, é para se reconhecer. Né? E aí,
dessa necessidade da gente tá fazendo esse trabalho, passando aqui, senão acaba o tempo. A terceira etapa é tomar o amor como diretriz de vida para poder aprender. Então, tomar o amor como diretriz de vida é agir sempre amorosamente. Com quem? Hã? Não. Eu posso dar daquilo que eu não tenho? Lembra lá, quando você está no avião, se acontecer alguma coisa, máscaras cairão sobre sua cabeça. O que faz? Coloque a máscara primeiro em você mesmo, depois na criança que estiver ao seu lado, auxilie o outro. Porque se eu estiver sem ar, como é que eu vou ajudar os outros? Vou desmaiar. Então, se eu estiver sem amor, se eu não estiver me amando, o que eu vou oferecer para o outro? Pseudo-amor. Falso. Não é essencial. É necessário me amar. Ah, mas eu sou um cara tão difícil. Eu fiz justamente isso que você fez aí, o negócio. Eu vi tanto vício, tanto defeito, difícil de me amar. Né? Gente, com quem nós vamos estar? É mais fácil amar a minha esposa, minha namorada, meus filhos, meu marido. Mas você vai estar com ele por quanto tempo? Com a pessoa por quanto tempo? Tá? E com você vai estar por quanto tempo? Por toda a eternidade. O outro é um companheiro existencial dessa existência. Talvez nem de toda a existência. Né? Mas nós somos o nosso companheiro, de nós mesmos, por toda a eternidade. Olha só, como você tem que se acolher, se autoamar para poder amar o outro, porque não adianta, não tem como tirar férias. Ah, não, quando desencarnar eu vou para o nosso lar e essa outra parte minha não tem que separar. Então, integralmente. Quarta etapa, tornar-se efetivamente um aprendiz do mestre. Brando e humilde de coração. Então, nós somos convidados aí, na quarta etapa, a se tornar aprendiz, se aceitar como aprendiz. Como que o aprendiz age? Lembrando lá na escola, como que os aprendizes estão lá na escola? Lá no início, lá, quando está fazendo as continhas. Ele faz a continha, leva para a professora corrigir. O que a professora faz? Né? Foi o dia dos professores, sábado, né? Aproveitar. O que a professora... Lembra das professoras? Nossa, então a gente tem professor que marca a vida das crianças. E a gente, quando lembra dela, sente até o perfume, né? Que ela usava. Quando foram boas conosco. Tipo, quando a gente estava pegando, fazer as letras, pegar na nossa mão para... Eu era tímido, mas quando... E olha que a minha professora era vizinha minha, a Ivone. Ela pegava na minha mão para ajudar a fazer a letra. Até o perfume dela eu sinto quando eu concentro, tento lembrar lá da infância, primeira vez que fui para a escola. Mas o que ela ensinava para a gente, o nosso professor? Errou, levava a continha, tá errado, o que ela falava? Xingava, falava assim, tá vendo aí como você não aprende? Apesar que hoje tem uns professores que agem dessa maneira, em sala de aula, né? O mundo está complicado. Principalmente com um adolescente maior e até pequeno. Mas aí a pessoa está doente, né, para agir dessa forma. Doente mentalmente. Porque uma das profissões mais estressantes é o professor. Mas ela falava isso? Não, né? O que ela falava? Dessa forma aí não é a correta. Então você já sabe que dessa forma não é a correta. Vamos apagar, vai e faz de novo. É assim que a vida faz conosco. Quando a gente teve uma experiência que não deu certo, conforme a gente queria, é aprendizado. Opa, dessa forma não. Vamos fazer de novo. Então, de forma amorosamente, com brandura. Isso é o aprendiz diante da vida. Né? De exercitar as virtudes que Jesus nos ensina no seu evangelho, acordar cedo até a tarde. Às vezes, em muitos momentos, a gente vai exercitar, mas em outros momentos, não. Quando está muita pressão, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas se a gente guardar a sintonia, e fazer sempre a pergunta, mesmo diante de situação muito atribulada, parar, meditar por um segundo. O que Jesus faria nessa situação? Na nossa mente, porque o nosso anjo de guarda está junto de nós para fazer isso. Né? Para fazer coisa errada, tem um monte de gente que ajuda a fazer. Agora, para fazer coisa boa, acho que não tem. Né? Então, olha só quem está para fazer coisa boa. Nosso anjo de guarda, além dos familiares que gostam de nós, quem está junto de nós para fazer coisa boa? Nosso anjo de guarda, os espíritos simpáticos do bem, os espíritos familiares, Jesus Cristo. Essa gente boa aí, que nos ampara. Né? Ah, mas Jesus
está muito ocupado, tem muita gente. Como é que ele vai vir mesmo? Aí é necessário estudar a verdade, como que ele consegue fazer isso. Está junto de nós, está junto de milhões e bilhões de pessoas. Porque um espírito superior da qualidade de Jesus, que construiu o planeta Terra, ele tem essa capacidade de estar junto de cada um. Né? Hoje, veja só, hoje não conseguimos conectar um monte de pessoas pela internet, aqui, agora está todo mundo assistindo, tem várias pessoas assistindo agora, mas a gente não consegue estar em contato com todo mundo por isso aí. Imagina um ser que tem uma capacidade, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, que do Sol ele governa todo o sistema solar. Então, está junto de nós, né? Quinta etapa, quase terminando. Encontrar serenidade e harmonia gerada pela condição de ser um aprendiz. Quando nós nos aceitamos como aprendiz, a gente entra em serenidade e harmonia. Ó. Estou aprendendo. A gente não fica se cobrando, a gente não fica se julgando, se condenando. Mas a gente assume com a responsabilidade. Né? Porque sou um eterno aprendiz, eu tenho toda a eternidade para aprender. A gente tem toda a eternidade para aprender? Temos, né? Né? A gente pode deixar para aprender depois? A gente pode deixar para aprender... vou deixar para a próxima, né? Próxima encadernação. A gente pode... Poder pode, mas não convém. Poder pode tudo, mas não nos convém, porque a questão de atingir, conhecer a verdade, né? No conhecimento dessa verdade e nos aproximando de Deus, onde encontraremos uma pura e eterna felicidade, depende de quem? Depende do meu anjo de guarda? Né? Depende da minha mãe fazer isso para mim? Não, depende de mim. Então, quanto mais rápido nós fizermos esses esforços e quanto mais nos empenharmos na autotransformação, mais rápido a gente vai encontrar o quê? Mais rápido nós vamos nos aproximar de Deus, do divino dentro de nós, da nossa essência, porque é a essência divina, e mais rápido vamos encontrar a pura e eterna felicidade. Né? Não é felicidade de casar, de ter casa, de viajar, passear, isso é prazer. Mas a felicidade do espírito imortal. Então depende de nós. Sexta etapa e última etapa, né? Tornar a própria vida suave e a evolução por meio do aprendizado um fardo leve de ser carregado. Diante das aflições, como que a gente faz? A gente se desespera? Como fomos na pandemia, né? Até hoje nós temos sequela, porque a gente se desesperou, vou morrer, vou pegar Covid, vou morrer. Alguns aconteceu isso mesmo. Mas está lá na transição planetária, Joana escreve, Kardec já havia escrito. Mas Joana tem uma mensagem de transição planetária, que ela vai descrevendo tudo que vai acontecendo nessa época agora de transição. E aí ela põe a frase, não vos preocupeis, porque o máximo que pode acontecer é você desencarnar. Simples. Sim. Ela fala um monte de coisa que vai acontecer, mas não vos preocupeis. O máximo que pode acontecer é você desencarnar. Mas nós vamos... eu lembro do Divaldo, que estava doente, ia ter a reunião mediúnica. Ela aparece para ele. Meu filho, você não vai para a mediúnica hoje? Minha irmã, estou quase aqui, quase 100% desencarnada aqui, tão mal que eu estou, 95% encarnado. Eu estou mal, não sei você, mas eu estou 100% encarnado e eu vou para o trabalho, que é melhor desencarnar no trabalho do que aí. Ele levantou rapidinho e foi. Demorou fácil. Né? Mesmo, mas já mandou alguém na frente para avisar, não fecha, não tranque lá, porque são pontual. Deu a hora, tranque, pode ser de volta, pode ser, e vou. Trancou a porta da reunião e não entra mais. Que é aconselhável chegar 10 minutos antes, não 10 minutos depois. Então, aí, tornar essa própria vida suave, né, por meio de um aprendizado e tornar esse fardo leve de se carregar. Então, quando a gente se coloca como um aprendiz, na situação que nós vivenciamos, né, é difícil. Lembra que é Chico Xavier dentro do avião também? Lembrei dele, né? Com o Emmanuel lá. Falaram que o avião ia cair, estava turbulência, ele entrou no desespero. Olha, esse Chico entrou em desespero, né? E Emmanuel aparece, o que foi, Chico? Emmanuel, você não está vendo? O avião vai cair. Está vendo tudo que está acontecendo? Chico, o avião não vai cair. Né? Não é dessa vez que você vai morrer. Mas se for para morrer, morra com
com dignidade, né? Porque gritando desse jeito, desesperado, mas é difícil, né? Por isso que, às vezes, nos fenômenos de enfermidade do corpo, que tem condição de nos preparar, às vezes a gente encara de sofrimento. Mas, às vezes, muitas vezes, quando nós temos médico, é um fenômeno da desencarnação que ela não é por acidente, né? De uma hora para outra, um choque, uma coisa assim. Tem aquele que tem médico que dorme e não acorda, sai como um passarinho do corpo. Mas tem outros que vão se preparando, né? Tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses de uma enfermidade e vão se preparando. Já vai sabendo que vai desencarnar. Vai tendo a percepção, vai começando a ver os entes queridos dele já partiram, sonhando ou vendo. Então, ele está se preparando. E a doutrina espírita nos ajuda muito nessa situação. Quando a gente sente ela, quando a gente leu, estudou a doutrina espírita, sentiu e vivenciou. Né? Assim também quando vai desencarnar um ente querido. É doloroso o processo, mas nos dá o conforto de que o ser, ou que nós, se é no nosso caso nós, continuaremos existindo. Por isso, João, assim, o máximo que pode acontecer é desencarnar. Né? Mas continua, a vida continua. Mas se nós temos essa têmpora de passar diante dessa situação assim, com essa tranquilidade, ver que para Chico foi difícil naquele momento. Depois, no final, tranquilo. Muito bem, era isso então, ó, né? Então, tornar a vida por meio nos tornarmos aprendizes, tornar a própria vida suave e a evolução por meio do aprendizado um fardo leve. Não é o fardo da evolução, que a gente tem que ir se melhorando. É um fardo leve a ser carregado. Então, se a nossa vida, o fardo está pesado, se a gente ainda está aflito, sobrecarregado, somos convidados a refletir sobre isso, né? Se estamos vivenciando ainda na aflição, nós já fomos convidados há muito tempo para ir até Jesus. E se a nossa vida ainda continua na aflição, na sobrecarga, é necessário a gente refletir sobre tudo isso. Porque o caminho para a jornada profunda modelar Jesus é um caminho para a jornada profunda de autoconhecimento e autotransformação. E é fundamental realizar os exercícios para sentir-se aprendiz da vida e ir até Jesus, né? Na nossa intimidade, encontrar o Cristo interno, que é espírito imortal, que somos, né? Espírito imortal, aprendiz da vida, filho de Deus, Pai amoroso, justo e bom, que nos criou para a eternidade. Quando nós encontramos essa essência, né? E não é a questão de nos entregar nas mãos de Deus, não é nos entregar nas mãos de Deus, né? A gente não tem que se entregar nas mãos de Deus. Por quê? Por que nós não temos que entregar nas mãos de Deus? Porque nós somos artistas de nossas vidas, de nossa história. Também isso. Porque nós somos artistas da nossa história, Deus nos criou dessa forma, para a gente ter o mérito da nossa evolução, mas principalmente porque nada está nas nossas mãos, a não ser o quê? Os esforços de evolução. Porque até as situações, as condições que vai ser nos apresentar na nossa vida, é para o nosso autoaprimoramento. Assim é quando a gente pede paciência para Deus, tem muita gente, oh meu Deus, quanto mais oro, tenho paciência, mais assombração me aparece, né? Mais situação me aparece para testar minha paciência. Assim eu não aguento. É justamente isso. As situações para a gente desenvolver virtude vão sempre nos aparecer, porque nós não entregamos na mão de Deus, porque nós estamos nas mãos de Deus, no sentido simbólico. Deus governa o universo todo, né? E tudo que nos acontece é para nossos processos de evolução, para o melhor de nós. É o melhor para nós. Quem sabe o que é melhor para nós? Quem é? Deus. Então, tudo que nos acontecer será para o nosso melhor. Será justo, porque Deus não é injusto. Ah, eu estou sofrendo. Deus não é justo, eu estou passando por isso. Por que não é justo? Será que Deus errou? Deus dorme? Não, é justo. Agora, vamos ver aonde que eu posso trabalhar para mudar essa situação. O que eu posso fazer para mudar a situação?
Então, aí a gente vai tocando a vida com mais serenidade, mais tranquilidade. É fácil fazer tudo isso? Não, né? É o quê? Trabalhoso. Exige de nós trabalho de alto aprofundamento. Muito bem, era isso que tínhamos. Alguma pergunta? Não? Alguma pergunta que a gente possa tentar responder? Se a gente não puder, a gente... Tudo bem? Vamos orar, então. Busquemos nos sentir filhos de Deus, espíritos imortais, aprendizes da vida. E nesse sentimento profundo de que somos filhos de um Pai amoroso, justo, bom, misericordioso, oremos. Senhor, mais uma vez aqui nos encontramos, acolhidos nesta casa de amor, que há 75 anos ilumina as vidas e o coração de todos aqueles que aqui chegam. Agradecido, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. De estarmos no corpo físico para essa experiência existencial. E profundamente agradecidos também por encontrar na estrada da vida a força viva da doutrina espírita, a iluminar nossos pensamentos, sentimentos, nos exortando à autotransformação, ao que, Senhor, rogamos a vossas bênçãos, o vosso amparo. Amparando também os nossos familiares, nossos lares, os lares aqui representados, presencialmente ou pela internet que nos assistem. Abençoando aqueles que se encontram em sofrimento e aqueles que lhes dão sustento. Abençoando, Senhor, nosso movimento espírita, os trabalhadores do bem, onde quer que morejem, e a toda a humanidade. Ser conosco, Senhor, como sempre tem sido. E ajude-nos a que possamos fazer cada vez mais esforços para ser contigo, hoje, amanhã e sempre.